Esfera Pública desta segunda-feira, 29 de abril de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Leonel de Souza, central técnica, Celestino Neto, coordenação de central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 99388-7532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Sindi Bancários, 86 anos, resistir sempre. E Sindi Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Hoje estamos aqui no estúdio principal da Rádio Guaíba, o estúdio Cristal na esquina da comunicação está sendo preparado para amanhã, quando teremos aí a comemoração do aniversário da Rádio Guaíba. E nós temos a satisfação de receber o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro Tarso Genro. Boa tarde. Muito boa tarde, Juremir, Taline. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Pois é, governador, são muitas as manchetes dos últimos dias no Brasil que vêm causando todo tipo de polêmica. A mais recente é esta: Bolsonaro pede que Banco do Brasil baixe juros do agronegócio e ações do banco caem. O presidente, ao contrário do seu discurso liberal, está volta e meia fazendo intervenções em instituições públicas. Pois é, Juremir, eu vou procurar falar desses assuntos, tanto esse dos juros, como também da reforma da Previdência, de uma maneira mais técnica possível, para que a gente possa fazer um debate racional. Eu acho que nós estamos num momento de irracionalidade nos debates políticos, estratégicos aqui no Brasil, em função até do comportamento do próprio presidente da República, né? Que desqualifica o debate através das suas inserções nas redes, né? Intervenção na economia, né? Foi criado um mito ideológico, né, de que tem duas correntes de opinião na sociedade democrática hoje, quando se refere a reformas, quando se refere às funções do Estado, de que uma intervém na economia, outra não intervém na economia. Isso dividiria entre os liberais de uma parte e os intervencionistas de outra. Eu quero defender, em primeiro lugar, que esta bipartição, essa separação entre as duas posições, é uma fraude conceitual e é uma fraude argumentativa. Por quê? Porque não existe Estado hoje em nenhuma parte do mundo, em nenhum lugar no mundo, que não seja interventor na economia. As formas de intervenção é que são diferentes. Quais são as três formas principais de intervenção na economia? A primeira é através do arbitramento da taxa de juros. Da taxa de juros que se fazem os contratos de fora para dentro e de dentro para dentro. E através do arbitramento que se faz dos juros internos que o Estado pode dispor para subsidiar a economia. A mais pesada intervenção que existe na economia, dessas três que eu vou citar, é esta primeira. É a intervenção sobre a taxa de juros. Portanto, todos os estados intervêm na economia. Qual é a outra intervenção do Estado na economia? Através do regramento que o Estado faz para o funcionamento das suas empresas públicas, que todos os estados têm. Empresas, departamentos, instituições públicas que se regulam, né? Que se relacionam regulando a economia. Todos os estados o fazem. Os estados que não intervêm diretamente na economia através das suas empresas públicas, eles o fazem através do Banco Central, que vai regular, né, todo o funcionamento do dinheiro e, portanto, vai interferir diretamente no orçamento. Ele faz de uma forma mais distributiva da renda ou de uma forma mais concentradora da renda. Todos os estados fazem isso. E a terceira forma que o Estado intervém na economia é as compras que o Estado encomenda do setor privado. O que significa isso? Ele diz o seguinte, por exemplo, o governo Lula dizia:
eu quero 50 mil tratores. Quem é que faz 50 mil tratores? Porque eu vou fazer uma política de qualificação da mecanização da pequena agricultura. Eu quero ônibus escolares. Então faço encomendas ao setor privado, através das suas políticas de desenvolvimento, e o setor privado se mexe, né? Outras formas, por exemplo, eu vou fazer uma estrada. Eu encomendo o setor privado, através dos editais, quem vai me oferecer aqueles serviços para a construção daquela estrada. O que ocorre? Existe formas diferenciadas de intervenção. Os países que têm uma força mais pesada na economia, uma força mais concentrada para dirigir as políticas econômicas dos outros países, intervêm através dos mecanismos financeiros, né? Através do controle da dívida pública, através do controle dos juros, através das determinações que eles fazem para reformar o orçamento, através de encomendas que eles fazem para a reforma da Previdência, por exemplo, que eu quero falar sobre ela depois. Os estados mais fracos, eles têm que ter um estado que interfira na economia mais para dentro, mas para organizar as balizas da economia interna para distribuir renda, para que ocorra desenvolvimento com distribuição de renda. Era o que o governo do presidente Lula fazia e que outros governos também fizeram, né, em outras circunstâncias, né? Não só aqui no Brasil, como também em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Uma das mais fortes intervenções na economia que ocorreu no Ocidente foi, né, o New Deal do presidente Roosevelt, né, que encomendou do setor privado uma série de obras e de ações, inclusive até algumas sem nenhum efeito imediato, para criar demanda, para criar salário, para criar pagamento. Eu estou lendo um livro, governador, que destaca um aspecto que eu nem imaginava do New Deal. Foram encomendados a não sei quantos pesquisadores, justamente para incentivar e empregar pessoas que fizessem entrevistas com remanescentes da escravidão. Sim. E isso produziu documentos importantíssimos. Uma das maiores estatais que foi feita naquela época, que desenhou o futuro da economia americana, foi a Tennessee Valley Company, né? Que foi uma empresa para organizar eclusas, barragens, drenagens no Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, que é uma zona muito deprimida, né? Teve uma influência espetacular na recuperação da economia americana. Se você pega também a intervenção que se fez na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, é uma intervenção pesada na economia para o plano Marshall, de fora para dentro. Então, o que nós temos que ver quando nós discutimos isso é a quem favorece e para onde vai a renda dessa intervenção da economia. Isso aí que o presidente Bolsonaro está fazendo, ao lado da reforma da Previdência, tem lado, né? Quando ele diz baixar os juros do agronegócio, ele está concentrando renda, porque alguém vai pagar o diferencial desses juros que serão subsidiados a um determinado setor. Então, quando nós colocamos ao lado disso, né, a reforma da Previdência, que eu posso emitir uma opinião rápida aqui também para a gente discutir essa questão da intervenção na economia, nós podemos ver. O que propõe essa reforma da Previdência atualmente? Na verdade, não é uma reforma. São duas reformas. Isso a população tem que compreender para se posicionar perante elas. E aqui uma informação, né, eu diria, analítica, técnica, não politizada, né, que é o seguinte: tem uma reforma que é uma reforma do regime geral e tem uma reforma que é a reforma do sistema de previdência público estatal. Essas duas reformas têm dois caminhos. Uma é a reforma geral, que subtrai determinados direitos, que comprime determinados direitos, que o governo julga excessivo e que os organismos internacionais julgam excessivos para os nossos aposentados. E a outra reforma do regime geral, a outra reforma que atinge brutalmente o setor privado, é a reforma que aplica o sistema de capitalização no sistema previdenciário privado. Qual é o custo para a população dessas duas reformas? O custo para a população das duas reformas é o seguinte: a reforma do setor privado, isso são dados do governo que eu estou dando, não são dados meus, nem dados arbitrários. O custo da reforma que se refere ao trabalhador do setor privado, que vai render para a União em 10 anos, 807 bilhões.
Então, aquelas pessoas que têm a sua aposentadoria limitada dentro do regime geral, e particularmente aquelas que têm, né, uma baixa taxa de remuneração da sua aposentadoria, vão pagar 807 bilhões para o governo federal em 2 anos, em 10 anos. A reforma do setor público, ela popa para a União, portanto, o setor público, os trabalhadores do setor público pagam 225 bilhões. Aí que chega aquele 1 trilhão, né, que o ministro Paulo Guedes tem falado. Então, a reforma que custa 1 trilhão é uma reforma que onera brutalmente os trabalhadores de média baixa e de baixa renda, empobrece, portanto, um enorme grupo de consumidores do Brasil, que vai ter uma influência absolutamente nefasta e depressiva na economia. Então, aí está se vendo. E quem é que lucra com isso? Quem lucra com isso são os credores da dívida pública, porque eles querem se tranquilizar com esta reforma, que a dívida pública vai ser paga religiosamente com os juros que são, né, especulados, que são arbitrados no jogo financeiro internacional. Então, é uma situação muito grave. Nós vamos marchar para uma situação brutal, onde essas duas reformas, na verdade, se forem feitas na sua integralidade, ou mesmo que sejam parcialmente, mas na maior parte do que está sendo proposto, vai ser um empobrecimento geral da sociedade brasileira, com crises sociais, com crises brutais. Isso que nós estamos vendo na Argentina agora é simplesmente um micro-ensaio, é simplesmente uma pequena referência do que vai acontecer aqui no Brasil. O Macri, que era apresentado pelos liberais aqui no Brasil como um exemplo de presidente, como um exemplo de reformista democrático liberal, como um exemplo de governante técnico, né, ao contrário do que era dito, está afundando a Argentina hoje numa crise onde não tem mais controle do dólar, o dólar foi a estratosfera, a inflação é brutal, o desemprego é brutal, e agora vem a onda de saques. E a onda de saques, a resposta sempre é a repressão. E depois a exceção. É isso que está ocorrendo na Argentina, e é isso que também pode nos esperar aqui no Brasil num futuro próximo. Se nós não reagirmos e não criarmos alternativas sólidas, distributivas e não concentradoras para essa reforma da Previdência que está em curso hoje no Brasil. Agora, a reforma não passa integralmente o texto original defendido pelo Palácio do Planalto, governador. Já há uma série de recuos do governo, claro, muitos deles forçados em função da necessidade de buscar os votos. O Palácio do Planalto hoje não tem nem de perto os 308 votos necessários na Câmara para aprovação da reforma. Conhecendo o Congresso Nacional ali, o senhor acredita que os temas como o BPC, capitalização e justamente a questão da aposentadoria rural são os únicos em que o governo não emplaca o texto original, ou a gente pode contar com alguns outros temas bastante polêmicos e que vão acabar não recebendo o aval do parlamento? O Congresso hoje, na verdade, é um estádio de desconhecidos, né? Essa é a de imprevisíveis também, né? Imprevisíveis e desconhecidos, né? E que não entraram na onda de apoio, né, à eleição do presidente Bolsonaro, e não tinham nenhuma referência programática para se eleger, né? Hoje, aliás, está sendo registrada, né, está sendo apurada na sede do PSL, né, em Belo Horizonte, uma série de ilegalidades, de laranjadas, né, que estão Operação da Polícia Federal. Investigadas da Polícia Federal. Então, ao mesmo tempo que foi suprimido, né, o ambiente político tradicional do Brasil, as lideranças políticas tradicionais, e aqui eu não estou fazendo nenhuma diferenciação ideológica, eram pessoas que, um percentual delas, né, talvez até um percentual menor do que essas pessoas que estão hoje no Congresso Nacional, tinha sim relações com a corrupção de todos os partidos, né, de acordo com as informações que circulam nos próprios processos. Mas era o mundo político que foi acumulado pela história democrática do Brasil. E esse mundo político desapareceu, né? Ele foi sufocado, ele foi arrasado. E aparentemente se elegeram pessoas novas que estavam dispostas a reformar o Brasil positivamente, né? É um grupo muito mais corrupto, né, de todos os partidos. Eu não estou falando em relação a qualquer partido. E além de ser mais corrupto, mais baixo, mais vil, é mais inexperiente politicamente. Nunca dirigiu nada, nunca governou nada,
não conhece a nação, né? São fundamentalistas religiosos, né? São conservadores que nunca tiveram uma expressão pública, né? São pessoas absolutamente incompetentes na gestão pública, né? E aquelas que não carregam os vícios da corrupção, carregam os vícios da ignorância, da burrice, do atraso, né? Como é esse nosso ministro da Educação e outros ministros a par, né? Das mesmas posições. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Nós enfrentávamos uma grave crise de Estado, uma grave crise financeira, com políticos que tinham uma certa tradição e que sabiam negociar politicamente e até retirar o país das crises, muitas vezes, com um grupo agora inexperiente, sectário, de extrema-direita, que não sabe o que fazer do país, não sabe nem o que fazer da sua própria função pública. Então, este é o impasse que nós estamos sofrendo, né? A última notícia boa que nós tivemos é que na Espanha isso aí foi varrido. Lá o Steve Bannon, né, não ganhou as eleições. O povo espanhol aumentou a sua participação em quase 10% nas eleições, foi lá votar, né, e varreu, né, a direita do PP, se elegeu para o parlamento. Isso é bom, inclusive, porque vai entrar no jogo político uma extrema-direita fascista que vai ter que mostrar qual é a proposta que tem para a Espanha, e vai ser formado lá, provavelmente, um governo de centro-esquerda semelhante ao governo de Portugal. É isso que nós precisamos aqui no Brasil. O senhor acredita que esse é o futuro de curto prazo do Brasil, na próxima eleição? Eu não sei se o Brasil tem futuro às alturas do campeonato, né? Tomara que tenha. Tomara que tenha. A gente vê sintomas, inclusive, dentro do próprio governo, né? De pessoas que não aceitam o que está acontecendo. E que, às vezes, fazem determinadas intervenções sensatas, né? Que se reportam a todo o país, né? O presidente da República não pode instaurar a dialética amigo-inimigo. Essa é a dialética do nazismo. Quem está comigo presta, quem está contra mim são traidores da pátria. Isso é uma visão que nós conhecemos. E é isso que o presidente Bolsonaro está fazendo. Isso é uma irresponsabilidade pública, né, de uma pessoa que não tem condições de dirigir um país. Não tem condições de ser presidente. Porque ele está afundando o país numa divisão dramática e violenta que não se sabe onde é que vai chegar, né? Tomara que as pessoas do lado de lá e as pessoas do lado de cá tenham sensatez para fazer uma grande concertação política nesse país, né? E encaminhar o país para o jogo democrático. Porque quando os adversários não se reconhecem como legítimos dentro do debate democrático, nós estamos a caminho do fascismo. E é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. E esta reforma da Previdência, né, mesmo que ela seja aprovada 2/3 dela, ela vai gerar a mesma crise dramática que está ocorrendo na Argentina, né? Porque todos os nossos problemas estão relacionados com o quê? Com a população que comia, que ia para a escola, né, que trabalhava, que tinha um governo que tinha os seus problemas, e muitos problemas sérios, todos os governos tiveram, mas que estava se engajando no processo democrático, que tinha sentado na mesa da democracia. É isso que ocorreu aqui no Brasil nos últimos tempos. Aliás, diga-se de passagem, com as suas limitações, desde a época do governo Fernando Henrique. Havia um respeito entre oposição e governo, havia um debate político, né? E as crises eram resolvidas dentro do embate, dentro da disputa, dentro do confronto, mas dentro dos canais democráticos. Não é isso que nós estamos vendo atualmente. Então nós estamos sendo lançados numa aventura, né? E são responsáveis por essa aventura, né, os atuais mandatários aqui no país, com as exceções de praxe que nós conhecemos e acompanhamos pela imprensa. Governador Tarso Genro, 4 deputados, né, 2 do PT, o Paulo Teixeira, o Henrique Fontana, um do PSOL, o Marcelo Freixo e a Jandira Fegali, do PSCdoB, assinam esse pedido de mandado de segurança ao STF para tentar barrar a tramitação da reforma da Previdência sob a argumentação de que ela fere cláusulas pétreas da Constituição. O senhor acredita que esse mandado de segurança, que eu acho que ainda não tem o relator, poderá realmente prosperar? Já tem relator. Já tem relator. A partir de sexta-feira nós já tivemos relator. O relator é o ministro Gilmar Mendes. E ele deu um despacho muito prudente. Ele não deu a liminar, nós nem esperávamos, evidentemente, que ele desse a liminar para um assunto tão grave, tão profundo como esse, mas aceitou o mandato de segurança. Portanto, ele legitimou a forma processual de discutir a questão e mandou ouvir a autoridade coatora, no caso, o presidente da Câmara Federal, e ouvir também a Procuradoria-Geral da República. Qual é a essência desse mandado de segurança? Eu posso te dizer o seguinte: se nós tivéssemos um Estado de Direito funcionando de maneira regular,
previsível. Não é um Estado de Direito, não é um Estado social de direito, um Estado de direito com preferências políticas aqui e ali. Um Estado de direito formal. Se ele estivesse funcionando de maneira plena, esse mandado de segurança seria procedente. Como ele não está funcionando de maneira plena, não se sabe se esse mandado será ou não, né, julgado através de um deferimento. Qual é o fundamento dele? O fundamento dele é o artigo 60 da Constituição Federal, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, a proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Veja a radicalidade e a extensão dessa norma. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda, não é a proposta de emenda que vai abolir, não é a proposta de emenda que provavelmente vai abolir, tendente a abolir. Então, é uma norma de uma generalidade impressionante, porque ela quer preservar os direitos fundamentais e preservar os direitos e garantias individuais. O sistema da Previdência, a Previdência Pública, o sistema atual, a forma de financiamento estão lá nos direitos fundamentais. Estão dentro, portanto, das garantias e direitos individuais. Então, esta proposta não poderia tramitar. E é isso que nós estamos alegando no mandato de segurança. Ela não poderia tramitar. Deve ser interrompida a sua tramitação e devolvido para que o governo federal modifique aqueles artigos que estão relacionados com a possibilidade de abolir determinados direitos. E qual é o direito fundamental que está sendo abolido? É a Previdência com garantia de contribuição do Estado e garantia de contribuição do empregador. Como é que funciona? Depois de ouvidas, no caso, o presidente da Câmara e também a Procuradoria, quem decide é o ministro de maneira individual ou isso vai ao plenário do STF? Normal, ou a turma? Vai a turma, né? Vai a turma. O normal é que o ministro pode, com as informações que vierem, retificar e conceder, né, a liminar. Mas não vai fazer isso, né? E eu diria que até é natural que não faça, né? E quem sabe é até bom que não faça, porque é importante que tenha uma manifestação de um colegiado desta turma, onde está lá o ministro Celso Mello, onde está lá a ministra Carmen Lúcia, né, o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski. Eu diria está é uma turma que tem um cabedal, né, de conhecimento jurídico, de experiência jurídica extremamente importante. Então a decisão vai ser uma decisão provavelmente da Câmara, é o que se espera. E qual a decisão? É impossível hoje você prever no Brasil qualquer decisão aferida simplesmente pela leitura da norma. Agora dá para imaginar o tempo que vai decorrer? Isso poderá acontecer antes, por exemplo, do final dos trabalhos da comissão especial? Sem dúvida. Pode ocorrer, sim. E se não ocorrer antes do trabalho da comissão especial, vai ocorrer seguramente antes da decisão da decisão plenária, né, do Poder Legislativo, da Câmara Federal. Se a capitalização não passar na comissão especial, como é possível que não passe, aí o mandado de segurança perderia o objeto. Porque o centro é a capitalização. O centro é a capitalização, exatamente. Qual é o problema da capitalização? O problema da capitalização é o seguinte, vou dizer de uma forma bem simples, assim, bem simplória. Você vai se aposentar como funcionário, né, como empregado regido pela consolidação das leis do trabalho, e o fruto da sua aposentadoria vai ter 3 fontes de contribuição: a tua, do empregador e da União Federal. Este é o regime atual hoje, né, do trabalhador do setor privado. Como essa emenda retira esse direito da norma constitucional e será regido por uma norma infraconstitucional, ou seja, por uma lei, não mais pela Constituição Federal diretamente, o que vai ocorrer é que o governo poderá ou não determinar a contribuição da União e do empregador. E se ele não determinar, como ocorreu no Chile, por exemplo,
O trabalhador é que vai fazer o fundo da sua poupança. Então, aquele trabalhador de baixa renda, né, que tem R$1.500, R$1.200, R$2.000, vai fazer o seu fundo, ele vai ter garantido a sua aposentadoria exclusivamente por esse fundo, pela sua própria poupança. Então, a emenda constitucional determina um contrato do trabalhador com ele mesmo. Né? É ele que vai financiar a sua aposentadoria. E isso determina, portanto, aquilo que está ocorrendo hoje no Chile. As pessoas no Brasil, muitas delas não têm dinheiro para comer. Mas como é que vão? É o que a gente tem que convencer o Paulo Guedes. Né? Como é que vão guardar dinheiro para investir no futuro? E é desse pessoal que ele está tirando 807 bilhões em 10 anos para fazer o novo sistema de aposentadoria. Né? É este o contexto que nós estamos vivendo, e eu diria até a tragédia social e a tragédia política e jurídica que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho esperança que o Supremo Tribunal Federal, eu sempre digo aos meus amigos e advogados, né, do campo de defesa dos trabalhadores, do direito social, etc., que nós temos que acreditar na força do direito. Se a gente não acreditar na força do direito, mesmo que a gente perca essas ações, nós estamos levando o país para uma situação de anomia, de irresponsabilidade e de confronto direto, onde não tem mediadores, que a gente não sabe qual será o fim disso. Né? Então nós temos que apostar que o Supremo Tribunal Federal vai ter uma posição digna e vai aplicar a Constituição. E vai dizer que isso aqui é inconstitucional. E vai dizer que tem que mandar uma outra proposta de emenda para reformar o sistema da Previdência. Que eu acho que tem que ser reformado. Tem que ser reformado. Tem que Por haver exemplo, uma divisão que itens o senhor apoiaria? A existência de uma idade mínima estaria entre eles? Aí eu acho que teria que ser feito de acordo com cada setor da atividade laboral, né? Que uma coisa é um pedreiro, outra é um jornalista. Nós sabemos isso, né? Quer dizer, quem advoga na área trabalhista e quem acompanha, né, a vida comum dos trabalhadores, né, a vida em geral dos trabalhadores, sabe que aquele carregador de saco, né, na frente do supermercado, carregando nas costas um determinado peso, né? Isso aí é uma coisa simbólica, porque tem outras pessoas que também fazem o mesmo esforço. Ele tem que ter um time diferente para a sua aposentadoria, né? Daquele que trabalha numa situação de conforto, né? Numa situação de tranquilidade e de pouco esforço ergonômico, de pouco esforço físico, né? O Lucas Rivas está na Câmara de Vereadores e tem informações. Diga aí, Lucas. Tenho sim, viu, Juremir? Estratégia definida, viu, por parte da base do governo de Nelson Marquesas Júnior. Então, nesta segunda-feira, teremos aí a colocação do texto que autoriza a revisão da planta do IPTU aqui em Porto Alegre. Desde 1991, este tributo não é revisado aqui na capital gaúcha. O texto ele é o 33º apto para ser votado nesta segunda-feira. Lembrando que as sessões aqui na Câmara Municipal ocorrem sempre com as votações nas segundas e também nas quartas-feiras, mas o líder do governo, Mauro Pinheiro, que é do partido da Rede e que fala em nome aqui do governo de Nelson Marquesas Júnior, adiantou então aqui a reportagem que um requerimento para inverter a pauta de votações será colocado em votação agora na abertura da sessão plenária, logo mais às 2h da tarde. Esta inversão para modificar a alteração das pautas aqui na Câmara Municipal depende de maioria simples. Com isso, então, o texto do IPTU será colocado como o primeiro projeto a ser votado. Este texto ele depende de 19 votos por parte da base governista e o governo de Nelson Marquesas Júnior já computa aí cerca de 21 votos. Pode até chegar a 22 votos. As articulações permanecem aqui desde o início da manhã. Mauro Pinheiro e demais lideranças do governo Marquesas estão conversando com líderes de diferentes partidos, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre, por meio dessa articulação política, trouxe novamente aqui ao plenário desta segunda-feira os secretários Ramiro Rosário, do PSDB, comandante Nádia, do MDB, e Luciano Marcantônio, do PTB, que são secretários do Poder Executivo. Eles assumiram suas cadeiras aqui como vereadores e os suplentes, então, foram retirados para que eles votem nesta sessão plenária desta segunda-feira. O que chama atenção, Juremir, rapidamente, é que Luciano Marcantônio, secretário, então, na Prefeitura de Porto Alegre, assume a cadeira do, então, suplente, que virou titular, Rafão, do PTB. Comandante Nádia, do MDB, assume a cadeira de Walter Nagelstein, ele que está em licença médica. Chama atenção que Walter Nagelstein havia criticado essa possibilidade
de se rever o aumento, a revisão da planta do IPTU em Porto Alegre, e Ramiro Rosário entra na vaga de Moisés Barbosa, também do PSDB. O que chama atenção é que a presidente da Câmara Municipal, vereadora Mônica Leal, do PP, ela assumiu a Prefeitura de Porto Alegre, isso porque o vice-prefeito Gustavo Paim, do PP, está de férias por 9 dias, e o prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, ele está de licença paternidade, isso porque nasceu o seu novo filho, o pequenino Benício, e com isso, então, a presidente da Câmara do PP, ela que é do Partido Progressista, está respondendo pela Prefeitura de Porto Alegre, e com o ingresso de Ramiro Rosário, Moisés Barbosa, que também é do PSB, permanece, então, aqui na Câmara Municipal. Inclusive, conversei aqui com algumas lideranças aqui da base governista, e eles classificaram este nascimento do novo filho de Marquesan Júnior com a seguinte frase: Deus ajuda a quem cedo madruga. Com esse remanejamento, digamos assim, dentro da esfera política entre executivo e legislativo, a base Marquesan está mais fortalecida, e a tendência é de que aprove este projeto da revisão do IPTU nesta segunda-feira. Caso a sessão se estenda, uma extraordinária será chamada ainda para hoje, e caso as discussões não sejam esvaziadas aqui ao longo do dia, existe a possibilidade de convocar uma extraordinária para esta terça-feira, isso porque quarta é dia do trabalhador e é feriado. Juremir Italini. Muito bom, obrigado, Lucas. E nós vamos fazer o nosso intervalo. Sindifisco RS. Grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Na hora de programar o seu futuro e investir em seu patrimônio, conte sempre com a experiência e a credibilidade da Sinosserra Consórcios. Carro de passeio utilitário, imóvel residencial, comercial ou rural, tudo isso pode ser adquirido através do consórcio Sinosserra, sem juros e no prazo que mais se encaixa no seu orçamento. Ligue 3323-3334. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. A Associação dos Docentes da UERGS, a Aduergues, manifesta sua discordância com a proposta de reforma previdenciária que tramita na Câmara dos Deputados, por entender que a mesma está em desacordo com as conquistas dos brasileiros. Além de reduzir drasticamente o caráter público do sistema previdenciário, direcionando seus recursos para a capitalização e futura dependência dos cidadãos em favor de operadores privados-financeiros, a Aduergues diz não à reforma da Previdência e sim ao ensino público e de qualidade. UERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha Aduergues. A reforma da Previdência vai fazer a gente trabalhar mais e ganhar menos. Tem deputado e senador que está ajudando o governo a acabar com a nossa aposentadoria. O Sindibancários está com uma tenda itinerante colhendo assinaturas de bancários e da população para um abaixo-assinado ao Congresso Nacional. O recado é direto aos nossos representantes. Não aprove essa reforma terrível para o povo trabalhador. Participe, ou a gente luta agora, ou a nossa aposentadoria acaba. Sindibancários, diga sim para quem defende você. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018.
Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. Tem certos momentos na vida em que alguns sonhos parecem cada vez mais distantes. A festa de casamento da minha filha, por exemplo, nem precisa ser num castelo, não. Ainda bem que com a Losango você pode contar. Seu empréstimo pessoal em até 36 vezes. Para mais informações, acesse losango.com.br. Losango. Conte com a gente. Sujeito à análise cadastral, de crédito e demais condições do produto. Correspondente Bradesco. Ligue 4004-4252. Se a saúde parar, quem adoece é você. A enfermagem precisa do salário em dia. Os atrasos salariais prejudicam os profissionais da enfermagem e põem em risco a saúde da população. Os problemas só aumentam com o descaso e a incompetência dos gestores estaduais e federais. Falta transparência e os repasses não chegam aos trabalhadores no final do mês. O Corém RS exige uma atitude dos governos e dos hospitais para o colapso na saúde. A saúde precisa cuidado. Corém RS. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba. Estamos recebendo o ex-governador, ex-ministro Tarso Genro. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O ERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha A do ERGS informa a hora certa. 13:50. Agora, governador Tarso Genro, em relação a essas flexibilizações todas que estamos vendo na reforma da Previdência, na sua avaliação, qual é o impacto disso no desempenho daqui para frente, após a aprovação do texto, ou do que sair do Congresso Nacional, do governo Bolsonaro com o mercado? Porque o mercado foi um grande aliado do presidente, justamente com promessas e negociações envolvendo temas como a Previdência, mais especificamente no caso do mercado, capitalização. O presidente Bolsonaro, ele é fruto de uma aliança atípica que ocorreu aqui no Brasil, que só ocorre em condições excepcionais. O presidente Bolsonaro, ele era um estatista de direita, antes de se tornar uma figura proeminente na direita brasileira. Ele era um admirador do Hugo Chávez, por exemplo, quando o Hugo Chávez deu o golpe, aquela primeira vez, e depois foi eleito. Tem até entrevistas dele reproduzidas naquela época, né? Ele disse que o Fernando Henrique devia ser fuzilado porque estava vendendo estatais brasileiras, né? Depois ele mudou. Então, ele mudou porque quando entrou em causa, né, o fato de que a direita e o liberalismo no Brasil, o neoliberalismo, não tinham um candidato viável, teve que optar por qualquer um, menos alguém do PT, optou pelo Bolsonaro e estabeleceu com ele determinadas relações de compromisso. Então ele saiu de uma posição estatista de direita, muito característica, né, no mussolinismo, por assim dizer, e se transformou num neoliberal novo. E todas as confusões que estão ocorrendo entre ele e o Paulo Guedes, entre ele e a sua equipe econômico-financeira, estão relacionados com isso. E aí ele faz uma derivação para ser uma espécie de ayatolá dos costumes no Brasil. Ele diz: eu não entendo economia, né? Ele diz: eu não entendo de cálculos da Previdência, eu não quero me meter em determinadas situações que eu não compreendo, né? Bom, o presidente não precisa obrigatoriamente entender de economia, mas ele tem que ter 2 ou 3 pessoas de confiança em torno dele, né? Como o Lula tinha o Beluso, tinha o Delfim Neto, né? Que ele conversava frequentemente, economistas de direita, de esquerda, etc., para tomar as suas decisões. Aí o que ocorreu? Essa simbiose deu nesse governo fragmentado que está aí. Ponto. Passemos para a Espanha. O que está acontecendo lá? Na Espanha está acontecendo o contrário. Nós tivemos um governo, onde assim, contingente, do Pedro Sánchez, onde ele organizou as relações políticas de governabilidade de uma maneira precária, conseguiu se manter até um determinado ponto, e daí começou a dizer o que ele faria
se ele fosse eleito novamente. E chamou a sociedade espanhola a resistir à continuidade das reformas neoliberais que estavam sendo feitas, né, pelo presidente atual e, consequentemente, organizou uma proposta política nova. Qual é essa proposta política nova? Assim como Portugal, brecar a quebra dos direitos sociais, retomar o crescimento da economia e, sobretudo, fazer uma campanha para aumentar os votantes. Aumentou em aproximadamente 10%. Há muito tempo, mais de 70% das pessoas não votavam na Espanha. 77% das pessoas, aproximadamente, acorreram às urnas. E daí virou o jogo. Então, por isso que eu até tuitei hoje de manhã, né? Lá o Steve Bannon não conseguiu controlar a opinião, né? Ele criou um sistema de terror, né? Criou um sistema de amedrontamento da sociedade com as questões nacionais, particularmente a questão da Catalunha. Emergiu um grupo de ultradireita fascista, que é aquele grupo do Vox, mas daí quem é que perdeu votos? Foi o PP, que vinha de um desgaste do governo anterior, que tinha castrado uma série de direitos e levado a situação de instabilidade social e política muito grande. E aí nós vamos ter agora, provavelmente, um governo de centro-esquerda, um governo ponderado, que vai ter governabilidade, mas vai ser uma governabilidade concertada pela esquerda e não pela direita, como faria se o Partido Popular ganhasse. Ele perdeu a metade dos votos, aproximadamente. Governador, nós temos 7 minutos e tem 2 temas que nós não podemos deixar de abordar. Um nacional, que é, o senhor foi ministro da Educação, o governo Bolsonaro tem falado em diminuir recursos para a área de ciências humanas sob a alegação de que é preciso usar o dinheiro público para ensinar a ler, escrever, fazer contas e encontrar um emprego. O que o senhor pensa? Isso é muito característica do fascismo, né? É muito característica do fascismo, quer dizer, ler, fazer contas e saber se mobilizar para pedir emprego. Ou seja, você não sabe o que você está lendo, você não sabe para que são aquelas contas e você não sabe que tipo de emprego é esse que vão lhe oferecer, porque você não tem conceitos, não tem formação, não tem compreensão da sociedade que você está e você serve para qualquer coisa. Você se torna um instrumento, se torna apenas o dispositivo de uma máquina. É uma visão lamentável, brutal, né? E cujo exemplo, né, cuja metáfora mais ardente até, mais apropriada é essa que foi publicada hoje nas redes, né? Estudantes, professores e jovens fascistas em torno de uma fogueira de livros na Alemanha. Quem é que está sendo queimado lá? Erich Fromm, Freud, Hegel, Marx, Kant, filósofos alemãos que não satisfizeram as ânsias do nazismo, né? E o velho e grande Thomas Mann, um dos maiores humanistas do século passado, festejando uma fogueira de incêndio de livros. É mais ou menos o que está fazendo o ministro da Educação hoje em relação a todas as conquistas que a educação brasileira teve em todos os governos, né? Da educação pública. Ele está incendiando literalmente isso. Então é profundamente lamentável e até de uma tristeza incomensurável isso que está acontecendo. O outro assunto é local. O prefeito Marquesan enviou para a Câmara dos Vereadores, deve ser votado hoje, né, Taline? O Lucas está lá, em torno da tal atualização da planta do IPTU de Porto Alegre, coisa que foi tentada pelo prefeito Olívio Dutra. O senhor, o que pensa disso? Precisa fazer? É atualização da planta? É aumento de impostos? É justo? Não é aumento de impostos, né? É uma atualização de impostos. Está correta essa proposta. Eu não tenho nenhuma afinidade política com o prefeito Marquesan, até não tenho nenhuma relação pessoal com ele, a não ser uma relação, né, de cumprimentos formais. Conheci muito o pai dele, meu pai inclusive conheceu muito ele. Ele é um prefeito que marcha por uma visão liberal, mas até os liberais são realistas em determinados momentos, né? E esse realismo que o prefeito Marquesan está tendo, nós já tínhamos tentado em várias oportunidades, no governo Olívio, nos meus governos aqui em Porto Alegre, e não conseguimos. O que se trata, na verdade? Com a reestruturação, né, dos valores da planta, vai se
permitir que os imóveis acompanhem, né, com o pagamento do IPTU, a valorização que tiveram em determinadas regiões da cidade. É isso que faz. Isso está correto. A bancada do PT na Câmara tem muitas restrições ao texto. Eu não acompanhei a discussão concreta a respeito ao assunto, né? Mas quando os companheiros do partido aqui perguntaram a minha opinião sobre isso, sei que o Olívio também deu a sua opinião, o que nós dissemos? Se for uma coisa boa para a cidade, se for uma coisa justa, se for uma atualização que não supere, né? Que não supere de maneira artificial a valorização que os imóveis têm nessas regiões, tem que fazer. Qualquer governo que tenha um mínimo de seriedade, que queira investir na cidade, tem que fazer essa reestruturação da planta. Que manifestação às vésperas da votação, hein? Muito boa. Eu aproveitei no intervalo para perguntar ao governador e ex-prefeito de Porto Alegre, pergunto agora aqui no ar, a sua opinião sobre outro projeto, esse já transformado em lei, por iniciativa do governo da administração municipal, que foi a situação dos parques e praças, que agora poderão ter gestão privada. Eu sou contra essa ideia. Eu acho que os espaços públicos têm que ser geridos, né, pelo Estado. E quando eu fui prefeito da cidade, no meu segundo mandato, eu instituí uma forma, né, que eram as comissões comunitárias das praças de Porto Alegre, que tratavam de administrar as praças juntamente com as autoridades municipais, em contato permanente com os servidores da prefeitura. Eu acho que isso é uma forma correta. Se se trata de locar um espaço público para colocar um serviço privado de interesse público, não há problema. Agora, gestão de espaço público para iniciativa privada, isso aí nunca deu certo, a não ser para iniciativa privada. Pois é. Mas já está aprovado. Está aprovado. Entra em vigor em O governo disse que não conseguiria manter praças e parques com o mínimo de serviços à população, com limpeza, com capina, sem esse tipo de projetos. Assim como o Estado em geral no Brasil tem sido esvaziado nas suas funções públicas, né? Porque o Estado brasileiro tem sido empobrecido, né? Ele tem sido achacado na sua renda, né? Então diminui a possibilidade de controle dos espaços públicos. Mas a solução para isso não me parece ser a privatização desses espaços, né? Todos os países importantes que fizeram, por exemplo, a privatização da água, estão voltando atrás hoje, no mundo inteiro, né? Porque os serviços são desqualificados, porque a iniciativa privada e os sócios das empresas estão enriquecendo e a qualidade do serviço está piorando, né? Então nós temos que tirar algumas lições até dos fracassos do projeto neoliberal para poder fazer debates como esse. Eu conversei recentemente com o governador Eduardo Leite, nós conversamos com ele sobre a questão da Lei Candir e de alternativas para fazer frente à crise financeira, governador, e ele disse que não dá para desistir de pressionar, de se articular e se mobilizar e fazer pressão pelo pagamento da Lei Candir, né? Principalmente depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é recente, mas que ele não acredita que isso saia e que, portanto, ele não pode ficar esperando que a Lei Candir seja saída para o Rio Grande do Sul. O senhor concorda com isso? Eu acho que tem o problema da Lei Candir, tem a questão da restauração da dívida, né? Que eu fiz uma campanha unitária aqui no Estado, com o apoio de todos os governadores, inclusive, que nós traçamos um caminho que foi enterrado pelo governo Temer e pelo governo Sartori em relação ao Rio Grande do Sul. Esse caminho agora é um caminho que vai cobrar um preço brutal, né? Que é o caminho da suspensão do pagamento sem previsão do que ocorreria depois. Então nós estamos num momento de aumento brutal da dívida pública e essa questão dos estados não se resolve de estado para estado. O governador, que me perdoe, ele tem que dirigir uma campanha nacional com todos os governadores que respeitem a autonomia dos seus estados e que queiram governar com decência, queiram governar com atuação do setor público, né, para que isso seja resultado de uma negociação estrutural com a União e não com a solução pontual para cada estado. A solução pontual para cada estado é essa, né? São as privatizações, que é o que eles estão fazendo hoje em todo o país. Muito bem, eu quero agradecer muito ao ex-governador Tarso Genro por mais esta vinda aqui ao Esfera Pública. Muito obrigado e boa sorte aí nos próximos passos nesse país. Obrigado, bom trabalho a vocês. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias e depois o intervalo comercial. Já voltamos.
Guaíba Notícias. 2 horas em Porto Alegre, 23 graus. O índice geral de preços mercado usado no reajuste dos contratos de aluguel registrou inflação de 0,9% em abril, percentual inferior ao observado em março, que chegou a 1,26%. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula a inflação de 3,1% ao ano e de 8,6% nos últimos 12 meses. A conta de luz vai ficar mais cara para o brasileiro neste mês de janeiro, isso porque a bandeira tarifária do próximo mês será amarela, o que significa que será cobrado R$1 a mais para cada 100 kWh consumidos. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a agência, maio marca o início da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. Informações do trânsito. Para você que se desloca pela área central de Porto Alegre, agora congestionamento especialmente pelo Lançamento Leite. Para quem sai do túnel da Conceição, mais pertinho da região do Bonfim. Oswaldo Aranha também, viu? Com fluxo pesado no sentido aos bairros. Para você que está pela Avenida Mauá, Siqueira Campos, trânsito acentuado, mas olha, nada que vai atrapalhar seu deslocamento, viu? Para fechar, a Avenida Ipiranga, vários pontos com fluxo um pouco mais lento. O primeiro deles no sentido ao centro, pertinho da Lucas de Oliveira. Depois disso melhora e volta a ter um fluxo mais lento no cruzamento com a Azinha, também sentido centro. Pense em quem vai enfrentar isso tudo com você. E lembre sempre de trocar o óleo do seu carro. Ele merece Shell Helix, o óleo da Shell. Vá bem, vá de Shell. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 23 graus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou pela manhã em uma feira do agronegócio em Ribeirão Preto que acertou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, uma limpa no IBAMA, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os dois órgãos são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e dividem o trabalho de fiscalização e preservação ambiental. O presidente da República disse ainda aos produtores rurais que mandou o ministro do Meio Ambiente alterar o processo de fiscalização para que, antes de multarem, os fiscais de órgãos ambientais repassem orientações sobre a legislação. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A Durg Sindical, na defesa de uma previdência justa. A reforma da Previdência vai fazer a gente trabalhar mais e ganhar menos. Tem deputado e senador que está ajudando o governo a acabar com a nossa aposentadoria. O Sindibancários está com uma tenda itinerante colhendo assinaturas de bancários e da população para um abaixo-assinado ao Congresso Nacional. O recado é direto aos nossos representantes. Não aprove essa reforma terrível para o povo trabalhador. Participe, ou a gente luta agora, ou a nossa aposentadoria acaba. Sindibancários, diga sim para quem defende você. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Cervejaria Bela Vista apresenta Lapidando bons negócios pra você. Vai ser especial. Exposição 2019. Feira Internacional. o encanto das pedras preciosas e o brilho das joias. Negócios e entretenimento para toda a família. Entrada gratuita na feira e shows de 1º a 5 de maio em Soledade. Apoio UPF Prefeitura de Soledade.
Acabaram as desculpas para não viajar. Agora na Confidence Câmbio você parcela também a sua moeda estrangeira ou seu cartão pré-pago internacional em até 12 vezes no cartão. Visite uma das mais de 120 lojas Confidence Câmbio no Brasil ou ligue 0800 400 0800 e aproveite mais essa conveniência e toda a segurança da maior corretora de câmbio do país. Acesse confidencecâmbio.com.br. Consulte condições no site. Para começar bem o seu domingo, Rogério Mendelski lhe convida para uma viagem com música de qualidade. Classe especial, tradição e conforto com a música da Guaíba, aos domingos às 7 da manhã. Oferecimento Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, e o nosso convidado, nosso entrevistado agora, é outro ex-governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares. Boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Taline. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, governador. É sempre uma alegria conversar com o senhor e ver o quanto o senhor é um homem que tem, assim, relações amistosas em todos os horizontes políticos. Seu encontro com o Tarso Genro foi um encontro absolutamente de amigos. É verdade. Nós almoçamos no mesmo restaurante, ali na Fernandes Vieira, 320, estou fazendo até os comerciais do dono, né? Onde se tem uma cantina italiana das legítimas. Né? Então, quando ele não está, eu deixo um abraço. E quando eu não estou, ele deixa um abraço. Que maravilha. E nós convidamos hoje o governador Jair Soares por várias razões. Uma delas é que na sexta-feira o senhor foi ao encontro do atual governador Eduardo Leite para levar um abaixo-assinado, uma manifestação em relação a um projeto que envolve uma empresa chinesa que pretende se instalar em Eldorado. Gostaríamos que o senhor nos contasse o que está acontecendo e quais são as preocupações. Meu amigo Flávio Tavares até me ligou dizendo, olha, essa é uma questão seríssima, importantíssima, e estava muito feliz com a sua participação. Há poucos instantes eu falei com um jornalista brilhante, Flávio Tavares, e disse para ele que eu estava aqui no teu programa e ia abordar o assunto dentro da profundidade que eu posso chegar, naturalmente. Mas eu procurei o governador, em primeiro lugar, porque eu tenho bem na lembrança, quando fui do gabinete do secretário das Obras Públicas, Euclides Triquez, no primeiro governo do Dr. Hildo Meneghetti, ele fez uma visita aos Estados Unidos e, quando retornou ao Brasil, a Porto Alegre especificamente, ele criou, em 1957, quando não se falava em meio ambiente, a Comissão de Controle da Poluição do Ar, do Solo e da Água. Esta comissão funcionou. Quando o governador, então, Triquez, na eleição indireta, assumiu o Estado e me convidou para ser o secretário da Saúde e Meio Ambiente, eu estava na Secretaria da Administração do governo Perac. E como eu ia para a Saúde e Meio Ambiente e sabia que lá tinha este órgão de controle do ar, do solo e da água, eu pedi para o governador, por decreto, que passasse a subordinação para a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. E também o Departamento de Perícia Médica. Então, isso tudo ficou na saúde. Quando assumi a saúde em 1971, depois dos cumprimentos, dos discursos, daquelas coisas normais, protocolares, um funcionário da saúde chegou muito delicadamente para falar sobre um assunto muito importante, que era o problema da borregar. E eu disse, mas o que é o problema da borregar? Porque recém tinha sido instalada em dezembro de 1970. Empresa de celulose que poluiu depois muito Porto Alegre, foi um terror. Por favor. E que esta empresa aqui liderou o movimento
junto com o Omar Ferri, que levantou uma bandeira na Zona Sul, e o Dr. Breno Caldas, que era o diretor-presidente, dono da Caldas Júnior, ele morava na Ponta do Arado, e aquilo infernizou a vida dele. E eu, naturalmente, depois que ouvi tudo que foi dito pelo esse rapaz, que me trouxe um técnico, e o ar vai ficar insuportável, a água do Guaíba de Chívia Preta vai ser lançada, nós sobrevoamos aquilo lá, me preparei. E tudo isso eu contei na audiência para o governador, para ele entender por que eu estava lá preocupado. E me preparei fazendo um convênio com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a fim de que nós recebêssemos os medidores de poluição do ar, do ponto de vista de pós-sedimentável, de sulfetos, ácido sulfúrico, enfim, de todos esses poluentes do ar. E também começamos a coletar a água do Guaíba. E botamos aqui na esquina da Andradas com a Caldas Júnior uma estação. Botamos outra na antiga barca em Vila Assunção. Botamos outra no túnel da Conceição. Enfim, 10 estações de controle. E chegou a um determinado momento, quando o governador... E nós autuamos a empresa. E demos um prazo de 90 dias. E a empresa, naturalmente... foi procurar os elementos, vamos dizer, equipamentos, melhor dito, para colocar, que são os chamados filtros eletrostáticos. E o governador Triqueze vai viajar, naquela época não tinha uma sala para entrevistas, era no balcão da Varig que eles faziam a entrevista, e os jornalistas aqui da Caldas Júnior, mais especificamente da Folha da Manhã, nas perguntas que fazem a queima-roupa, perguntaram para ele, e se terminado o prazo, a Borregar feder, o senhor fecha? E o governador disse, fecha. Quando o governador voltou do Rio, eu disse, olha, governador, nós vamos ter problema. Porque os filtros eletrostáticos, eles reduzem 93%. Quer dizer, 7% quando der inversão térmica, nós vamos ter problema em Porto Alegre. E eu estou preparado para, né, quando ocorrer o fato, trazer aqui todos os levantamentos que estamos fazendo para tomar as medidas cabíveis. Naquele tempo, estamos falando, veja, em 1972, 73, 74. O problema ambiental no mundo começa mesmo, falando sobre legislação, no ano de 1990. Anterior a isso, em 1986, também tem algo sobre a matéria. Mas especificamente na Constituição Federal, se não me falha a memória, no artigo 201, também falam sobre as dificuldades de instalação de empresa, de fábrica, enfim, de que venham a poluir o meio ambiente. Então, quando faltava 30 dias, começou na primeira página do jornal Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, faltam 30 dias. Uma regressiva. Uma regressiva, uma contagem regressiva. E aí os outros jornais de Porto Alegre, Diário, Jornal do Comércio e Zero Hora, a primeira depois do Dr. Breno foi a 0 Hora, eles também começaram já, faltam 26, faltam 25. E no dia exato do término, eu vou a Palácio levar tudo, porque não tinha, né, eu tinha aquele problema daquela entrevista do governador. E quando eu estou subindo as escadarias da pracinha ali da Matriz, o fedor da Borregar era incrível. E estava no gabinete me esperando, com o governador Euclides Triqueze, o chefe da Casa Civil, Vitor Faccioni, estava lá também o doutor Lauro Pereira Guimarães, procurador de Justiça, que naquela época era o Procurador-Geral da Justiça, que era subordinada ao governo do Estado, não tinha ainda os poderes conferidos pela Constituinte de 88, adaptada aqui em 89, e o doutor Orlando Vanin, e mais o Vitor Faccioni e eu. E aí expliquei para o governador com os mapas, as medidas do ar, da água, a qualidade da água, o cheiro, as causas das doenças, cefaleias, diarreia, uma série de coisas. E o governador disse, não, então vamos fechar. Você vai agora com um batalhão da Brigada Militar lá, um destacamento da Brigada Militar,
Eu disse, não, governador, o senhor me desculpa, mas eu sou polícia sanitária, eu vou fechar sozinho. E fui fechar. Isso eu expliquei para o governador Eduardo Leite, porque aí eu levei para ele em função disso. O que pode acontecer agora? Que empresa é essa? O que ela vai explorar e quais são os riscos de poluição? Bom, aí é que eu não sei, né? Esse é o grande problema, porque eu não posso entrar no mérito do que a empresa vai fazer. Quem tem que fazer isso, eles têm que ter. É uma empresa de mineração. Sim, é a mina a céu aberto. De carvão. E de cinza. E de dejetos de carvão, que vão poluir. E vai atingir uma plantação de arroz orgânico. Vai atingir famílias que moram ali. Então é um problema que a lei prevê o EIA, que é o estudo do impacto ambiental, e a RIMA, que é o relatório do impacto ambiental. São 2 estudos preliminares que vão ver a amplitude das consequências que uma obra desse tipo pode causar para o Rio Grande do Sul. E o que tem que ficar feito, que faltou dizer, é que houve uma CPI para examinar o problema da Borregar. E aí eu andei atrás, porque o Pedro Simon, à época deputado, hoje está... É senador, e meu amigo também, ele propôs a comissão, mas não quis presidir. Quem presidiu essa comissão foi o deputado Hugo Martini, já falecido. Bom deputado. E claro, o primeiro que me inquiriu foi o deputado, então, Pedro Simon. E ele, claro, eu sabia, pela sagacidade dele, pela experiência dele, que ele ia me perguntar. E quem autorizou? Quem autorizou? Ou seja, o senhor está dizendo ao governador Eduardo Leite que se depois der errado e tiver muita poluição, alguém vai perguntar para ele quem autorizou. É isso aí que vai acontecer, né? Por isso que eu fiz a história, para poder dizer que vamos cumprir a lei, vamos fazer as audiências, vamos ver as consequências, o que vai acontecer, porque é um projeto para 30 anos, isso não dá para brincar com uma coisa dessa, onde envolve a saúde. E o pior de tudo, que na Borregar, o processo que foi dado o parecer dentro daquela comissão ainda nas obras públicas, que depois que passou para a saúde, e eu depois que fui descobrir, porque esse processo de pedido de instalação, pedido do alvará de licença para se instalar em Guaíba, foi arquivado, veja bem, arquivado, com parecer contrário do químico Rafim, engenheiro químico Rafim, Nilo Rafim. Então, veja, então é uma preocupação. Há uns abaixo-assinados com mais de 2.000, 3.000 assinaturas, não tenho conhecimento do total, porque estão colhendo em várias áreas para pedirem uma série de providências que seja feito. E nesse abaixo-assinado, e que eu assinei também quero que seja examinado isso em profundidade, porque alguém tem que se responsabilizar se isso vier, como se espera teoricamente, pelo que se conhece, teoricamente, que as consequências... Essa empresa deve começar a operar quando? Não tenho ideia, digo sinceramente. Eu não quis, eu fiquei assim... O que o governador disse para o senhor depois de toda essa conversa? Não, o governador olhou, viu, ficou com abaixo-assinado, deu o meu ofício, eu vou deixar aqui para vocês, a cópia do ofício, que eu deixei para ele, né? Eu assinei esse abaixo-assinado. Há um levantamento que eu recebi também de todas as áreas aqui de Porto Alegre, viu? Da população de Porto Alegre, que vão naturalmente sentir os efeitos. São mais de 500 mil pessoas, né? Então, Porto Alegre, o pior é a agressão ao estuário do Guaíba, cuja confluência vem do Rio Jacuí, Rio dos Sinos, Rio Gravataí, né? Então, isso é um problema muito sério. E a legislação é muito específica a respeito disso, né? Muito específica. Agora, o governador ficou de lhe dar algum tipo de posicionamento, de retorno, de... Não, porque pelo que o senhor está nos falando aqui, é um tema que merece ser tratado com urgência. Mas lógico, eu acho que sim, né? Dizem alguns, eu não conheço a lei, que essa lei para instalar houve um pedido de licença, mas a Assembleia não, ela pode autorizar, mas os cuidados preliminares têm que ser feitos. Não é possível que não se faça o que determina, né, o estudo ambiental, o RIMA, né?
O governador não me deu, lógico, nem podia perguntar para ele o que ele ia fazer. É esta empresa chinesa que vai trabalhar em associação com a Copelm Mineração, é essa? Me parece que é. Eu não sei, eu recebi apenas um folder, então, e é muito escasso para ter uma exata noção do projeto. Isso é muito pouco. Certo. Está aqui isso é muito pouco, né? Exato. Mas projeto Minaguaíba. Minaguaíba, desenvolvido pela Copelm Mineração. O projeto Minaguaíba é um projeto de mineração de carvão mineral, areia e cascalho localizado nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Isso envolve 7.000 hectares, né? Uma área muito grande, né? Aqui diz que o licenciamento ambiental é composto por 3 fases, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Atualmente o projeto Minaguaíba está em processo de análise técnica na FEPAM para a obtenção da licença prévia. É isso que está dizendo, é isso que se quer que seja feito, né? Agora, mas as pessoas com quem eu tenho conversado, inclusive o Flávio Tavares, estão, governador, muito preocupadas, antevendo uma verdadeira agressão ao meio ambiente aqui na região metropolitana. Não resta dúvida, ele tem total razão, tanto é que quando ele fez o primeiro artigo dele, a coluna que ele escreve... Ele tem se batido contra isso. Ele fez já 2 vezes, e na primeira que ele fez, eu leio os jornais, e eu mandei os cumprimentos para ele. E aí ele resolveu me procurar para a gente conversar. Ganhou um reforço de peso. Não digo isso. Eu estou fazendo o que eu acho que é do meu dever, né? Eu até, Juremir e Taline, sugeri quando saí do governo, porque eu ouvia antes os governadores que remanesceram, os que eu substituí, né? Ouvia o governador Triquez, que estava vivo, o governador Perá, que estava vivo, o Amaral. Então eu sugeri que se criasse no Estado um conselho de ex-governadores. Conselho. Não vai definir nada, mas para dar o parecer, né, sobre uma série de coisas que tem muita responsabilidade. Vamos pedir para a Pâmela trazer uma água para o governador. Me engasguei com a saliva. Isso. Já, Pâmela traz uma água aqui para o governador. Ela estava no telefone, mas ela já está indo buscar. Governador, queremos aproveitar também para tratar de outros assuntos, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor. Então, com a sua vasta experiência, queríamos a sua avaliação do governo Jair Bolsonaro até agora. Olha, essa avaliação eu não posso fazer porque 4 meses é muito pouco. Mas sobre a Previdência, o projeto que tramita, eu posso naturalmente dar a minha opinião. O que eu não compreendo é que o governante de plantão, queira fazer as reformas, porque essa depois de FHC, Fernando Henrique Cardoso, vai ser a 6ª reforma. A 6ª. E desse assunto, o senhor entende? O senhor foi ministro da Previdência. 4 anos. E nunca teve problema de recursos. Nunca fiz reforma. Ao contrário, aumentei, em vez de 10 salários mínimos, para 20 salários mínimos. E depois vieram alguém e resolveram. A pergunta que eu faço... Ele está trazendo uma água para o senhor. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado. O governador toma uma água aqui para melhorar a garganta. Engasguei, né? Mas o problema é o seguinte, eu só vou acreditar numa reforma da Previdência se o governante parar de tirar dinheiro do órgão deficitário. O que eu chamar parar de tirar dinheiro? Que o presidente Fernando Henrique criou a DRU, desvinculação de recursos da União, na ordem de 20%. E depois... Aumentou para 30%. O Temer aumentou para 30%. 30%. Veja bem, do ano de 2000 a 2015, tiraram da Previdência Social, porque este ano, agora, vão tirar os 30%, 100 bilhões, para colocar onde quiser. Porque esse dinheiro, ele fica livre das especificações orçamentárias. Eu tenho que lhe fazer, então, uma pergunta bem objetiva. A Previdência no Brasil não fosse, por exemplo, esse tipo de mecanismo, ela seria deficitária ou não? Até 2015, até 2016 ela foi superavitária.
Olhem só, quem está dizendo isso é Jair Soares. Sim. Não é porque o pessoal reclama muito, isso é coisa de petista. Não tem nada que ver. Isso que está dizendo é Jair Soares, que não é petista. Não sou e já provoquei esse debate e ninguém quer debater. Veja o seguinte, estão falando que daqui a 10 anos vão ter 1 trilhão, mas o governo tirou de 2000 a 2015 1 trilhão e 400 bilhões, corrigido isto pela taxa Selic. Ou seja, o governo, como a gente sabe, tira recursos da Previdência para se financiar em outras áreas. Claro, como Juscelino Kubitschek. A Previdência no Brasil, ela começou em 1923, veja bem. Ela segue o precursor da Previdência no mundo, que foi von Bismarck, da Alemanha, no século retrasado. Esse é um sistema, de repartição solidário compulsório. O senhor é a favor? Sim, porque ele deu certo. Todos os países, inclusive o Chile, que estão falando tanto do Chile, de 22 fundos de pensão, 20 quebraram. Estão numa miséria louca. O que está acontecendo? Com a capitalização que eles querem fazer para o Brasil, a capitalização, o empresário não vai pagar mais. O governo não vai pagar mais. Porque Juremir e Talini, ouça o que eu vou dizer para vocês. Estão dizendo que se não passar essa reforma da Previdência, o país vai acabar. Mas veja bem, ouçam o que eu vou dizer, todos os ouvintes, prestem atenção. A Previdência no Brasil é uma seguradora. Tem um orçamento atípico. Ela não tem dinheiro público. Vejam bem, não tem dinheiro público. Ela tem contribuição do empregador, União. Ela tem contribuição do empregador, Distrito Federal. Ela tem contribuição do Estado, empregador. Ela tem contribuição dos municípios, empregador. Ela tem contribuição do fim social. Ela tem contribuição dos concursos de prognósticos, são as loterias. Ela tem contribuição da antiga CPMF. Então, veja, o orçamento da Previdência não tem nada que ver. Agora, já esfacelaram com a construção de Brasília. Porque de 1923, soma 35 anos, dá 1958. O Eloy Chaves botou na lei as constituintes todas, porque eles querem ainda por cima, querem desconstitucionalizar. Ou seja, para baixar o quórum para fazer as reformas. Todo governo vem que faz uma reforma. Nem a reposição inflacionária ficará garantida. Lógico que não. Lógico. Sem contar a possibilidade de fazer qualquer tipo de mudança. Isso é o direito social do cidadão. E veja, foi tão sábio, tão visionário o Eloy Chaves, que ele botou um artigo dizendo o seguinte, que as insuficiências financeiras, veja bem, da Previdência serão supridas pelo Tesouro Nacional e, por via de consequência, pelos estados. Por quê? Porque o governo usou esse dinheiro. Usa esse dinheiro. Esta que é a verdade. Ele recolhe na fonte, não repassa, ele repassa quando quer e quando pode. Governador Jair Soares, o que o senhor está dizendo com a sua legitimidade é muito forte. É forte. Porque o senhor está dizendo, quer dizer que a Previdência é superavitária, o governo vai fazer uma reforma que atinge todas as pessoas e vai colocar nas costas de todo mundo, de todos nós, de todos os aposentados, uma responsabilidade que não é deles. Mais do que isso. E não é deles. Governos anteriores. Que é uma temeridade. Governos anteriores tinham o mesmo discurso, governador, inclusive governos do PT, de que a Previdência tinha déficit e, claro, não defendiam uma reforma do tamanho da reforma defendida pelo Jair Bolsonaro, mas também tentavam realizar alterações na Previdência com esse discurso de que ela não se sustentaria a longo prazo. Mas não se sustenta porque o governo usa... Tira dinheiro da Previdência para outras questões. Quando ele não tira com a DRU, ele tirou com as desonerações. Tirou para a Bolsa Família. Veja o seguinte, a Seguridade Social são 3 campos que ela atua. Previdência, saúde e assistência social. Só que a Previdência, os que pagam compulsoriamente, nenhum empregado, tanto do regime seletista como do regime estatutário, ele pode deixar de pagar porque é compulsório. Esse é que é o problema. Entendeu? Há uma compulsoriedade. E o que vai acontecer? Se capitalizar, criar fundos de pensão, a não ser que esse fundo de pensão tenha a responsabilidade, seja público para ter a responsabilidade do Tesouro, para cumprir o que determina a lei,
nas insuficiências do Tesouro entrar. Senão vai ficar fora, é só o dinheiro do trabalhador, só o dinheiro do funcionário. Basta a gente pensar, eu me lembro, governador, que meu pai tinha o tal Montepio. Que quebrou. E a KPM, que a minha mulher teria que ter. Minha mãe não recebeu um centavo. Coronel. Minha mãe não recebeu um centavo. É lógico. Nada. E tá a Petros aí da Varig. A Petros da Varig. Pessoal, teve gente que se suicidou. E está acontecendo isso no Chile. Sim, muito suicídio. Aqui o Correio do Povo publicou há 2 ou 3 semanas atrás. Não, isso aí isso não se pode brincar com o futuro, porque isso é um direito social. E o senhor diz isso para os seus amigos de campo todos eles ideológico? O que eles dizem? Porque a gente só ouve o seguinte, governador, que se não fizer essa reforma, o país quebra, o país afunda, o país morre. O país não quebra com a dívida mais que trilionária, a dívida. Baixar um pouquinho os juros da dívida trilionária e já economizava esse dinheiro aí. E ninguém fala em reforma tributária. Pois é. Aí eu vejo um senador inquirindo o ministro da Economia, e o ministro da Economia diz que não vai cumprir a lei Candir. Mas querem que cumpra essa lei. Pois é. Mas que coisa é essa? E a lei Candir asfixia os estados. Olha aqui, eu não sou candidato, já estou numa faixa de idade que muito feliz, viu? Porque eu cumpri com o meu dever e agora eu estou tentando cumprir. Porque se a gente não avisa, se a gente não adverte, depois que essa obra for consumada, viu? Essa aqui dos chineses, viu? Com esse céu aberto, essa mina, depois que for consumada não adianta nada. Chorar depois do leite derramado não vai adiantar nada. Governador, o senhor está transformado num defensor das melhores causas sociais. Olha, ambientalista e defensor dos aposentados. O senhor tem meu voto. Muito obrigado. Mas eu não sou candidato. Eu sei que o senhor não é candidato, mas eu quis dizer dessa maneira. Pois é. Mas a verdade é a seguinte, viu? As pessoas, não sei, parece que têm medo de discutir um assunto, viu? Porque olha aqui, Bolsa Família, o dinheiro saiu de lá, isenções, renúncia fiscal, a quantidade de recursos, é só ler os relatórios anuais como eu tenho, desde que eu saí da Previdência, eu tenho todos os relatórios. A Previdência tem dinheiro. Ou acho que o governo recolhe 2 por 1 lá, Brasília. O senhor tem esses dados de memória, assim, quanto a Previdência gasta por ano e quanto ela arrecada? Bom, veja bem, 30% dá 100 bilhões. Ela começou a ser deficitária quando começaram a desonerar. Foi cerca de 500 bilhões em desonerações. Sim. E este ano, só em sonegação fiscal, em 3 meses, nós estamos com mais 110 bilhões de sonegação. Sonegação. E ninguém ouve falar nisso. Nem sobre a dívida, o serviço da dívida, que é caríssimo, nem sobre a sonegação. Impressionante. Governador, eu chamaria essa entrevista que o senhor está nos dando de uma entrevista histórica. Porque a gente costuma ouvir isso, e vamos entrevistá-lo daqui a pouquinho, de um senador que tem feito da sua vida esse combate, que é o senador Paulo Paim. Mas o senador Paulo Paim... Tudo que ele disser aqui eu assino embaixo, porque o que ele diz eu sei, porque nós acompanhamos isso há muito tempo. Então, eu só lamento que ele não tenha, no governo que era do partido dele, não tenha atuado com a mesma força, porque eu gosto muito dele, eu acho que ele tem os dados excepcionalmente certos, como eu tenho os mesmos dados, ano após ano, e ele já está chegando, o senhor não quer esperá-lo? Então participarão juntos. Com o maior prazer. Vamos ao intervalo. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O ERGS, o nosso orgulho é formado aqui, campanha A do ERGS informa a hora certa. 7:57. Nós vamos ao intervalo ouvindo Cazuza.
24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A reforma da Previdência vai fazer a gente trabalhar mais e ganhar menos. Tem deputado e senador que está ajudando o governo a acabar com a nossa aposentadoria. O Sindibancários está com uma tenda itinerante colhendo assinaturas de bancários e da população para um abaixo-assinado ao Congresso Nacional. O recado é direto aos nossos representantes. Não aprove essa reforma terrível para o povo trabalhador. Participe, ou a gente luta agora, ou a nossa aposentadoria acaba. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Acabaram as desculpas para não viajar. Agora na Confidence Câmbio você parcela também a sua moeda estrangeira ou seu cartão pré-pago internacional em até 12 vezes no cartão. Visite uma das mais de 120 lojas Confidence Câmbio no Brasil ou ligue 0800 400 0800 e aproveite mais essa conveniência e toda a segurança da maior corretora de câmbio do país. Acesse confidencecambio.com.br. Consulte condições no site. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Icatu Seguros apresenta Lapidando bons negócios pra você. Vai ser especial. Exposição 2019. Feira Internacional. O encanto das pedras preciosas e o brilho das joias. Negócios e entretenimento para toda a família. Entrada gratuita na Feira e Shows de 1º a 5 de maio em Soledade. Patrocínio MHNet Telecom e BS Bios. Atenção! O Prostfin Gotas Prostáticas auxilia no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor ao urinar. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. À venda nas farmácias São João, Associadas, Banca 12 e demais farmácias aí da região. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, agora com uma dupla de peso. Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul, já estava aqui conosco, e o senador Paulo Paim, senador do Partido dos Trabalhadores. Para ele. Para ele. E para vocês também. Senador Paim, que é um dos campeões da luta pelos aposentados e em defesa da Previdência. Senador Paim, está impressionado aqui ouvindo o governador Jair Soares, porque ele estava dizendo coisas que o senhor também diz, e aí quando o senhor diz, o pessoal fala, isso é coisa de petista. Pois eu prefiro que o Jair fale, que eu tive uma experiência muito, muito gratificante com o ex-governador Jair Soares. Ele presidia a comissão que estava discutindo uma reforma da Previdência e ele disse, isso aqui na minha mão não vai passar não. Ele bancou, segurou, renunciou, mas não deixou aprovar. Foi ali que nós conseguimos, naquele momento ainda, salvar o interesse de milhões de aposentados e pensionistas. Faço de público isso aqui.
Com os anos faz, você lembra? Tem memória melhor que a minha. Isso faz o que já uns... Foi. 1995. Ó, viu? Lembrou. Proposta de emenda constitucional número 33A. 1996. Olha só a memória. Olha só. Que eu vim ouvindo a entrevista e eu tava, olha a memória do Jair até hoje. Muito bom. Agora ele lembrou esse número que eu não lembrava. PEC 33A. 33A de 95. Ali, ele já queria fazer uma reforma cruel. E nós todos, chamado de centro-esquerda, colamos nele. Ele disse, não, isso aqui é comigo, não é problema de esquerda ou de direita, ele dizia. Isso é comigo, nem de centro. E bancou. Estou dando esse depoimento aqui com orgulho, viu, estar do seu lado aqui, governador. E relembra, senador, que não se ouvia uma mosca passar nas nossas... Não tinha anarquia nenhuma. Não tinha. Era ordem, deputado de qualquer partido tinha o tempo igual. Podia divergir, né? Então. Mas o senhor teve que engrossar a voz com algum deles para... Não, de cara eles já me conheciam. Ah, é? Não, de cara. Ele botava respeito. Ele sabe que eu não sou a voz quando queria que ele aprovasse na marra. Eles na marra ninguém vai aprovar nada, quer dizer. Não. Senador Paulo Paim, isso significa então, e o governador Jair Soares estava confirmando isso, que a Previdência continua superavitária. Não, agora não. Agora não. Não, hoje não, porque com as senão tirar o dinheiro da DRU. Agora, desoneração, exatamente. Desoneração, claro, viu? Sem as tirar renúncias. Isso. As renúncias fiscais. Sem vazamento. Olha aqui, senador, eu quero lhe dizer uma coisa que eu disse aqui, o Rio Grande do Sul já ouviu uma vez, eu vou repetir. A Previdência não tem dinheiro público. Ouçam. A Previdência é um orçamento atípico. Aí vão dizer, a União paga como empregadora. A parcela que lhe compete, 2 por 1. O município, o estado, o Distrito Federal é a mesma coisa. E o resto são as contribuições sobre o lucro, COFINS social, concurso de prognóstico. É isso. COFINS, distribuição sobre lucro, faturamento, é uma lista. É 9 componentes que vão para a arrecadação da Seguridade, onde está a Previdência. O que acontece? A DRU, por exemplo, por causa da CPI, governador, que eu participei, eu presidi essa CPI, mostrou que só da DRU tiraram 1,5 trilhão. Claro que daí não fecha as contas, né? Eu acabei de dizer. 1 trilhão 416 bilhões. Eu falei 1,5 trilhão, ele já deu o número exato. 1 trilhão e 456. Corrigido pela Selic. Exatamente. E aí tem a solução também, o que é que tem que fazer. Exatamente. Eu li todo esse... todo o relatório. Eu tenho aqui também, o que está aqui, eu tenho aqui. Muito bem. Acompanhar o passo a passo. Agora, apropriação indébita, mas aí, perdão dos grandes devedores, os que mais devem aos bancos, aos grandes bancos. Eles vêm com o papo. Não, mas isso aí tudo já está sucateado, as empresas faliram. Não é verdade. Pô, mas aí eu tenho de perguntar para vocês em bom português, mas o Paulo Guedes, por exemplo, então está enganando, está mentindo. Mas os dados estavam escondidos até agora. Abriu a semana? Fala por aí. Por amor de Deus, olha aqui. Olha, veja bem, o que há nesse país é uma coisa gozada, viu? É uma falácia, né? Uma mentira de perna pro ar. Porque é o seguinte, o cara diz que hoje tem mais inativo que ativo. Pô, brigada, tinha 33 mil homens no meu governo. Tem 15 mil. Só preenche a brigada, já quase empata. Se botar a Polícia Civil, que tinha 9 mil e hoje não sei se tem 5 mil, né? Veja bem, só começa por aí. E isso vale para lá. Então, por que eu disse isso? Porque não quiseram fazer concurso público para prover os cargos dentro da Secretaria de Estatística e Atuária do Ministério. Governo Sarney. Não tinha, se aposentaram os demógrafos, os atuários, os estatísticos e os matemáticos. Se aposentaram. Não proveram. O que fizeram? Extinguiram a Secretaria de Estatística. Então hoje não tem. Depois o seguinte, esses cálculos atuariais, não é assim, você faz para esse programa, não. Os cálculos atuariais, eles têm que ser feitos e, no mínimo, tem que ter uma série de 10 anos para poder fazer o acompanhamento, porque essa coisa tem sazonalidade, tem data de entrada, viu? E data que o cara vai se aposentar. Então, o dinheiro, por que antes começaram a fazer as casas, o Vila dos Comerciários, Vila dos Inapiais, Vila dos Industriais? Porque eles tinham que aplicar o dinheiro. Como o dinheiro... Que tinha. O Delfim pediu pro Pécora e pro brigadeiro Sérgio, que era o chefe de gabinete, botaram no jornal uma notícia de que iam botar o dinheiro da Previdência no Caixa Único. Queria fazer o Caixa Único. Óbvio. Aliás, senador,
eu fui contra aqui. Pouca gente viu a super receita. Super receita, vou dizer, essa super receita fez o caixa único do dinheiro da Previdência. Esse dinheiro, ele tem que estar capitalizado como estava antes na construção de casa. Por quê? Construção de casa, como tem juro, como tem a carteira, que ele vai entrando, não vai perdendo dinheiro. A Previdência, como não recebe a parte... Porque o maior inadimplente, ou o senhor não ouviu dizer isso quando era ministro? Quem era o maior inadimplente? O governo. Eu era ministro. Disse, me lembro disso. O maior inadimplente não pagava a parte dele. Essa aqui é a verdade. Agora, senador Paulo Paim, o senhor ainda tem esperanças de reverter, de que essa proposta não passe, ou pelo menos que ela seja, conforme o jargão, desidratada? Eu acho que vai ser desidratada, sim. Muito? Eles não têm, muito. Eles não têm como manter. Opiniões como essa do governador Jair Soares e outros que a população vai ouvindo, para não achar que é sempre Ciclano, Beltrano que diz a mesma coisa. O problema é que mentem no Jornal Nacional. Mentem no Jornal Nacional. E a população não tem se mobilizado não o suficiente para fazer reflexo político no Congresso. Eu fui numa atividade em Minas Gerais, fui doente, não podia ter ido, mas fui. Era para ser na Assembleia, era para ter 500 pessoas. Teve 7.000 pessoas em frente à Assembleia. Queria só ouvir a Previdência, não era discurso de Pedro Paulo, e estavam ali diversos partidos. Não era só desse ou aquele partido. Agora aqui na sede da FETAG, cabe sentado ali 500 pessoas. Tinha gente pelo lado de fora esperando para discutir a Previdência. Estou vindo de lá agora. Todo mundo assustado com isso que vem aí. Se passar a capitalização, adeus. Adeus, Seguridade Social, principalmente a Previdência. Adeus, calcule. Se toda essa fonte que eu e o Jair falamos aqui, permita que eu chame de Jair, pode chamar de governador. Que eu e o Jair falamos aqui, os 9 componentes, né? Que são arrecadações de impostos que vão para a Seguridade. Agora, vai ficar só 10% do empregado, mais nada. Se esses 90% em tese, né, que eu estou falando aqui, de tudo que é arrecadado não vai mais, vai ficar só a poupança do trabalhador 10%. Como é que isso vai dar conta? Aí vai quebrar mesmo. Não, e pior, não fecha. E o resíduo? Os que estão aposentados. Exatamente, como é que vão viver? Quem vai pagar eles? Os que estão daqui para frente? Sim. Tem que pagar para si mesmo. Para si mesmo. Sim, quem paga os que ficaram para trás. É 400 milhões. Agora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para vocês, um senador e um ex-governador. Mas e os ex-ministro da Previdência? Mas e os nossos representantes? Por exemplo, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi relator ou presidente daquela CPI? Teve nessa comissão o quê? O governo anterior, nessa ele não sabe desses números, o Onyx Lorenzoni? O próprio Romero Jucá, que era o líder do governo anterior, estava na comissão e votou por unanimidade. Ele votou junto comigo. Governador, aceitando todos esses dados e números que nós estamos aqui. O senhor já conversou com o Onyx Lorenzoni sobre isso? Já, mas eu conversei antes da campanha e depois. E o que ele diz? Não me diz. Não me diz. Não diz. Me parece que nem o Onyx e nem o Bolsonaro, permita que eu diga isso, eu faço bom debate, mas não sou hostil com ninguém. Nenhum dos dois acredita nessa reforma. Nenhum dos dois acredita. Eu vi palavras dele. Eu vi o presidente da República dizer o seguinte: por mim, essa tal de capitalização não é importante. E é o eixo da reforma deles, calcule. Se o próprio presidente diz isso, e viu o Guedes dizer o seguinte: não, tem um monte de jabuti aí, os jabuti vão desaparecendo no caminho. Bode na sala. Quem que tem que ver com a reforma da Previdência e Fundo de Garantia? Tá lá. Quem que tem que ver com a reforma da Previdência, abono de 2 salários mínimos, se vai ser 2 ou 1, quem que tem que ver com a reforma? Mas a capitalização é um dos itens que mais interessa ao mercado. Claro, para ele sim. Como é que fica a relação do governo se não passar isso? Se não passar, o problema dele é com os bancos. Somente os grandes bancos é que têm interesse nessa capitalização e são os que mais devem para a Previdência. Eu acho que eles não vão conseguir passar a capitalização. Se passar a capitalização, é a miséria absoluta para toda a nossa gente. Quem já está aposentado, está nos ouvindo, eu já estou aposentado. Vai levar ferro também, que vai vir contribuição extra, porque a Previdência não vai se manter. Como é que vai se meter com uma defasagem? Aí sim, mais de 500 bilhões. Agora, a primeira entrevista, desculpe. Claro. A primeira entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu para o SBT, eu tenho aqui gravado no meu iPhone. A entrevistadora perguntou: como é que fica então agora a reforma da Previdência? Aí ele diz assim: não vou aumentar as alíquotas. Pelo seguinte, porque veja, é 27,5%, é 11%, se botar mais 8%,
eu quero ficar com o desconto e não com o bruto. Quer ficar com o desconto. Pois é. Eu me lembro do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não ia mexer na Previdência porque tinha um contrato assinado com o trabalhador. E depois mudou de opinião. Agora eu queria ver vocês dois sendo entrevistados pelo Jornal Nacional da Rede Globo. E queria ver vocês dois no debate. Eu convido só o Jair, que eu já fico feliz, porque eu é mais difícil de convidar. Queria ver vocês dois num debate no Jornal das 10 da Globo News. Eles botam 5 caras que dizem a mesma coisa. Lado. Nunca tem contraponto. Sabe que na Comissão de Direitos Humanos, eu lá, claro, presido, né? Eu digo o seguinte, eu desafio 5 pessoas ou 3 a vir aqui fazer o contraponto. Eu, por exemplo, levaria o Jair, levaria outros especialistas, né, do Diese, por exemplo, o ex-ministro que pensa que nem o senhor. Eu tenho 3 ou 5 se quiserem. Eu tenho desafiado eles para um debate no plenário do Senado. 5 a favor e 5 contra. Eles não deixam acontecer. Tenho desafiado eles a fazer uma comissão e ir ao Chile para ver esse regime de capitalização lá que quebrou o interesse dos aposentados. Os aplicadores continuam bem. Os aposentados, a maioria está ganhando meio salário mínimo e grande parte ganha $6 por mês. Eles não aceitam o debate. Essa proposta é indefensável. É verdade. Indefensável. Agora, boa parte do Congresso Nacional está preocupado com isso. Pode não estar aqueles que ganharam os 40 milhões, né? Que 40 milhões é dinheiro, né? Mas já deram isso? Tá garantido, tá garantido. Olha, os líderes, eu achei que eles não lidam com aquela os líderes velha... do DEM, do PP, do Solidariedade, disseram, realmente ofereceram. Só não digo para não dizer o nome. Mas achei bonito eles terem dito. Oferecer 40 milhões, como diz o outro, parcelado 10 milhões por ano. Agora até a próxima eleição o povo esquece. Mas não é bem assim, não. Nessa reforma, agora nessas eleições, quem votou favorável à reforma trabalhista e à Previdência, a maioria não votou. O povo sentiu, né? Sentiu ali na frente o que aconteceu com as ditas reformas. A reforma trabalhista prometeu que geraria em torno de 3 milhões de novos empregos. Aumentou o desemprego. Era em torno de 12 milhões, está 13,1 agora. A Previdência, o que eles dizem? Se fazer a reforma da Previdência, está tudo resolvido no país. Eu vi uma frase do ministro que diz o seguinte: vai ter a chover dinheiro no Brasil. Chover dinheiro. É brincadeira, né? Não vai chegar um emprego, aumenta o desemprego, o mercado, como eu digo, não tem coração, não tem alma. Ele quer especular só. E fundo de pensão privado, onde existe, não gera emprego. Não gera emprego. Porque eles aplicam no mercado onde dá mais lucro para eles. Não estão preocupados em aplicar no mercado de produção, né? Então não vai levar coisa nenhuma. E é bom lembrar, esse dia me desafiaram no plenário, eu disse, casualmente eu tinha um número na ponta da língua. Dos 30 fundos de pensões, entre eles Correio, Petrobras e Caixa Econômica Federal. Tudo quebrado. O senhor tem esse número? O governador também, assim, porque é interessante esse tipo de número para o ouvinte entender bem. Sem a DRU, sem esses desvios todos, a Previdência arrecada quanto e gasta quanto por ano? Olha, eu vou te dar o que eu tenho aqui, ó. Superávit em 15 anos, 2000 a 2015, teria um superávit de 2,127 trilhões. Trilhões. É que o dinheiro, como disse o governador, infelizmente é desviado, né? E a gente fala aqui o que seria dinheiro que foi pelo ralo, 4 trilhões, 4 trilhões e 700 aqui, ó. Renúncias, né? Renúncia, a maioria é renúncia. Nesse orçamento de agora, tem uma renúncia agora, se a Previdência está falida, de 326 bilhões de reais de renúncia. Agora, tá lá no que chegou lá a semana, e eu já comentei na tribuna. A resistência no Senado vai ser maior do que na Câmara? Eu acho que vai ser igual. É mais ou menos do mesmo porte. Não é menor, senador? Eu acho que a Câmara vai fazer uma boa desintratação, já que é esse o termo, né? Isso. E quando chegar no Senado, o Senado não vai poder ser covarde e não fazer sua parte também. Vai tirar mais um pedaço. Exatamente. O Senado não pode ser sua casa que vai carimbar. Aí volta para a Câmara. Aí não faz pode mais só outro. carimbar. Aí faz. O que vai sobrar, na sua opinião? Eu acho que, sinceramente, idade e tempo de Qual? contribuição pode ser Qual a ajustado. idade? Não, a única coisa que tem que fazer numa reforma no Brasil é a idade. Mas dentro de cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos e demográficos. Para você ver, porque nós estamos vivendo mais. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós estamos vivendo mais. Então tem que ter uma idade mínima. Sim, a maioria dos países já
colocou uma idade bem mais também acima. Não é bem assim, né? Sim, também não pode ser 67 hoje. Eu tenho aqui a maioria dos países. A França está em 62. Não é bem assim. Olha aqui. Sabe o que é? Papel aceita tudo. Aceita a mina. Claro. Com a céu aberto. Papel aceita tudo. E depois, o problema, depois de estar feito, não adianta. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar aqui. Esse dado é muito importante. Que é. A Alemanha, por exemplo. Quer ver? A Alemanha. A idade hoje é 64. Isso. E vai para 67 2030. 2030. E aqui todos os países. alemães vivem mais do que nós. E em todos os países. Nós já queremos entrar nos 66. Não é possível, pô. Isso mesmo. Não, porque nós estamos falando 66 é para quem tem um padrão de vida já classe média, mais alta, né? Uma pessoa que tenha boa alimentação, né? Mas o pessoal, porque você não, é difícil você fazer uma coisa linear, claro, muito difícil. Um país com os seus contrastes, né? Com a miséria do Ari do Nordeste, com a miséria a situação, né? do maranhense não é a mesma do desemprego do país. Mas assim mesmo, e depois eu vi recentemente. O desemprego vem nos tirando muito dinheiro da Previdência. Aí que baixa a Previdência. A Previdência deixa de aumenta recolher. O desemprego não arrecada. Eu vi a fala... não entra ninguém para... De 2 governadores, um do PCdoB e um do PT. Ambos dizendo isso aí. Que não, nós vamos trabalhar ali na idade em termos de contribuição. Por que tem lógica isso? Porque nós mesmos, eu digo, aquela proposta alternativa que surgiu, de 85, 95, ali já tem uma escala que de 2 anos aumenta um ano. Hoje já é 86, 96. Eu digo a soma, né? De tempo de idade com contribuição. Com isso, nós, de 2 em 2 anos, aumenta um pouquinho, baseado no nosso envelhecimento. É lógico. Isso é a soma, não é que vai se aposentar com 86, 96. A fórmula que o senhor conseguiu aprovar estava muito boa. Perfeita. De 2 em 2 anos, sobe um pouquinho. Exatamente, ela já é um escalonamento que já está feito. Estava resolvido. Estava 55 com 30, 85. E o 55 de idade, 30. Mas agora já é, não é? Agora já é 56 e 31. Agora já é 86 e 96. Exato. A soma dos dois sempre, idade e tempo de contribuição, que é essa fórmula que eu acho que o senhor chegou na época a participar. É a saída. Mas é uma coisa. É a saída. Agora, o governo continua, pelo menos, dizendo que espera uma economia nessa casa aí de 1 trilhão. E o tal estudo que o governo escondeu fala em 1 trilhão e 200. Mas onde é que ele vai chegar esse 1 trilhão e 200? Não tem como. Porque ele já tira os 30%, que é 100 bilhões por ano. E quando faz essa passagem de um sistema para o outro, ele vai gastar 600 bi. Não tem como ele fazer uma economia de 1 trilhão e 300. Isso aí, no fundo, se nós ajustarmos idade e tempo de contribuição, vai dar uma economia ali de 300, 400. E o Paulo Guedes vai ter que pedir demissão. Eu espero que peça. Volta pro Chile. Ele aplicou esse sistema lá que quebrou. Pois é. Ele foi um dos articuladores do Chicago Boys, né? Sim. Chicago Boys. Ele foi um dos mentores desse sistema lá no Chile. E eu estava num debate com ele um dia. Ele, pai, lá no Chile, nós ficamos. O senhor já debateu com ele? Já, na Comissão de Economia. E ele disse para mim: o pai lá no Chile está há 30 anos. 30 anos só arrecadando, que nós falamos aqui. Mas 20 quebraram. Depois quebraram. Só ferraram duas. Só ferraram duas. E agora tem gente se suicidando lá. 18 de 30 países que adotaram o sistema dele, 18 quebraram. Já foram para outro sistema. Mas no Chile, que eu queria dizer é o seguinte: foi aqui no Brasil também. Só arrecadava o dinheiro, tinha até que gastar. Lá do Chile também. Agora, na hora de pagar, eles estão ganhando $6 por mês, a maioria meio salário mínimo. É o país onde mais as pessoas se suicidam. O governador falou aqui. Agora, majoritariamente, seu partido apoia a reforma. O senhor já conversou de perto com eles? Mas todos governador sabem a minha opinião. Não adianta. E não se convence? Não, ninguém se convence. Matemática não falha, né? Matemática é matemática. É triste você querer falar com uma pessoa que não quer ouvir, né? Não vem para o debate, não quer discutir. Porque tem que discutir. Eu não tenho... Aqui, eu não sou mais nada. Eu estou dizendo o que é verdade, porque eu não sou mais nada. E quando eu era alguma coisa, eu dizia isso mesmo. Ele sabe, o senador sabe. Eu acompanhei a trajetória do governador. Agora, senador, não dá um desespero saber que tem os números lhe dando razão e os especialistas que falam nos principais meios de comunicação dizem todo dia o contrário? Mas pelo outro lado, qual é a minha esperança? A reforma do Temer
era um pouco, digamos, menos ruim que essa, né? Não era tão ruim quanto essa. Mas eles diziam tudo a mesma coisa. E nós dizíamos, estamos dizendo aqui, eu e o governador Jair. E ganhamos. Ele desistiu com a reforma dele, não sentiu que ia perder, interviu no Rio. Mas ele se atolou na corrupção e isso deslegitimou o governo para tentar fazer. Mas pelo outro lado, eu diria que naquele momento ali, o mercado não quer saber se o presidente é corrupto ou não. O mercado quer privatizar a Previdência por causa da capitalização que eles vão faturar. Não conseguiu, se ferrou, e agora o mercado continua pressionando, e eu vi uma entrevista hoje pela manhã, do governo já admitindo que nesse semestre não aprova, nem na Câmara, que vai ter que jogar pro segundo semestre, porque não tem número. E aí a população vai tomando conhecimento cada dia que passa, com depoimentos como esse do governador Jair, que foi ministro. Eu imaginava que a população iria para as ruas, aos milhões, porque todo mundo é atingido. Por que a população não vai à rua? É porque não tem conhecimento ainda, né? Ela vê essa propaganda enganosa da grande mídia, não ouve o outro lado, mas isso vai chegando. Hoje eu não poderia dizer que no dia como hoje, véspera quase de 1º de maio, nós temos eventos em quase todo o país. As câmaras de vereadores estão fazendo debate. Nós aqui temos numa emissora como essa, que fala com todo o Rio Grande, não é só o Paim falando, é o ex-governador Jair Soares. Isso tudo, e ex-ministro da Previdência. A população está ouvindo e devagar vai despertando para a realidade dos fatos e sabendo que o pior de tudo aí é a capitalização. Se nós chegar fora a capitalização, e como disse o governador, eu repito, um governador do PCdoB e também do PT disse, vamos fazer um ajuste ali no idade e tempo de contribuição. Muito bem, eu quero agradecer muito ao senador Paulo Paim, ao ex-governador e ex-ministro da Previdência, Jair Soares. Eu diria que foi um programa histórico. Juntar aqui vocês dois e ouvir essas análises com tantas informações e a contracorrente, né? Navegar contra a corrente é sempre mais difícil. Muito obrigado, realmente. Aliás, nos dois assuntos, né? Sim, nos dois assuntos. Não podemos esquecer dessa mina a céu aberto. Exatamente. E se não cuidarem disso aí, eu estou advertindo, porque depois nós temos que chamar à luz os responsáveis. Eu quero me somar a essa luta do senador. Eu dizia hoje lá no evento que eu estava, que, se não me engano, é na Inglaterra, né? Que a juventude está lutando lá e fazendo movimentos em defesa do meio ambiente. E aqui o governador está liderando esse movimento aqui no estado e eu sou seu parceiro nessa caminhada aí. Que bom. Muito bem, final de programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Sindi Bancários, 86 anos, resistir sempre. E Sindi Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois Samantha Klein e Gutierrez Sanches com o Guaíba News. Até amanhã.